Meus amados e meus queridos irmãos, mais uma vez nós estamos de volta para trazer mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Dessa vez nós queremos trazer um comentário da lição de número 12, com base aqui no capítulo 20 e no capítulo 21 do livro de Josué. E o tema da nossa lição, nós vamos comentar um pouquinho sobre as cidades de refúgio e as cidades dos levitas. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Mas antes de darmos início aqui, nós queremos lhe convidar a você permanecer com a gente até o final desse vídeo, até o final dessa videoaula. E claro, se está pela primeira vez aqui no nosso canal, não é um inscrito, então aproveita a oportunidade, se inscreva. Se já é inscrito, então compartilha, curte, dá uma olhadinha aqui nas descrições do vídeo, para que assim você possa também ser um parceiro, deste canal e fazer com que estes vídeos eles venham ser bênção também na vida de outras pessoas, de outros professores, de outros alunos que gostam de ir bem instruído. Lembrando aos irmãos que este comentário nesta videoaula não tem por objetivo substituir a nossa Escola Bíblica Dominical, mas é uma ferramenta de pesquisa e ajuda a professores, a superintendentes e, claro, também a alunos. Então, você é um convidado a ficar com a gente até o final desta aula. Meus amados, meus queridos irmãos, o nosso texto áureo diz: Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O capítulo é o 21 e o versículo é o 45. Portanto, aí o último versículo deste capítulo. A nossa verdade prática, acompanhe comigo. Deus é o nosso refúgio e nós devemos ser defensores do respeito à vida e contra a violência, aborto, pena de morte e outros males. Meus amados, a nossa verdade prática, ela traz para nós algumas informações acerca de como deve ser a conduta cristã. Um bom cristão, bem instruído na palavra de Deus, ele não concorda com como está andando, vamos dizer, a nossa sociedade. Aprovando aí coisas que vai de encontro aos ensinamentos da Bíblia, vai de encontro à nossa fé, vai de encontro aos ensinamentos de Deus, como por exemplo o aborto, e fazendo ou cumprindo-se aquela profecia de Isaías, capítulo 1, aonde diz que ali as pessoas estão invertendo as coisas, pegando o que é certo e dizendo que é errado, e pegando o errado e dizendo que é certo. Então, nós, como cristãos, precisamos defender o que é certo. Vamos passar agora a nossa introdução, que diz assim: os capítulos 13 e 19 detalham a distribuição de Canaã, como herança para cada tribo, exceto para os levitas. Com a distribuição da terra já completada, o capítulo 20, a lista as 6 cidades de refúgio, e o capítulo 21, as 48 cidades dadas aos levitas. Então, meus irmãos, munido dessas informações contidas na nossa introdução, nós somos informados de que o capítulo 21 e o capítulo 20, eles se referem acerca da distribuição das cidades. Primeiro, capítulo 20, que é um capítulo muito curto, são 9 versículos, ele vai descrever aí acerca da entrega das 6 cidades aos levitas, aos sacerdotes, mas essas cidades, elas são conhecidas como cidades de refúgio. Nós precisamos estar munidos de algumas informações antes de adentrar o primeiro ponto, mas nós também somos informados nessa introdução de que o capítulo 21 vai nos informar acerca de quais são as cidades que Josué entrega ali aos levitas para que eles habitem
na nação de Israel. São 48 cidades. Lembrando aos irmãos que essas 48, 6 dessas cidades são cidades de refúgio, ou seja, cerca de uma cidade para 2 tribos, né? Porque era 12 tribos, então 6 cidades. E o interessante é que fica 3 cidades refúgio de um lado, né, de uma margem do Jordão, e as outras 3 na outra margem. Então, uma pessoa que cometia um crime de homicídio e fosse, né, culposo, e essa pessoa ela podia correr para a cidade de refúgio mais perto dela, para que assim ela chegando na cidade, ela se apresentasse, contasse o fato que aconteceu e ali ela passasse por um julgamento. Então, quando ela entrava na cidade, às portas da cidade, alguém que viesse perseguindo, procurando justiça, não poderia mais tocar a mão, porque essa pessoa estava refugiada. E o interessante é que quando a gente lê a história sobre essas cidades de refúgio, todas elas são uma simbologia do que Cristo é para nós. E pesquisando, e eu também já informo aos irmãos, professores, que também façam uma breve pesquisa do significado dos nomes dessas cidades e leve para a sua classe, para assim enriquecer mais o seu conteúdo. Então, as 6 cidades aí de refúgio são Querdes, Golã, Ramote, Siquém, e Bezé e Hebrom. Essas foram as 6 cidades. Agora eu quero chamar a sua atenção para que você atente para o significado do nome de cada uma dessas cidades. O significado de Querdes significa lugar santo, ou seja, a cidade que é endereçada, tem como objetivo receber aquele que é impuro, para que se torne santo ao habitar nessa cidade. A segunda, Siquém, significa ombro, e a gente pode até usar aquela referência de Mateus 11, 28, aonde Jesus faz ou lança um convite dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então essa cidade, a cidade de Siquém, que tem o significado de ombro, é um significado para que a pessoa que está cansada, que precisa de descanso, precisa de um ombro. A próxima cidade, Hebrom, ela tem como significado comunhão. Esse é o significado da palavra aí, Hebrom. A quarta, Bezé, significa fortaleza. E a quinta, Golã, significa separado. E já a sexta, Ramote, significa altura. Então, esses são os significados em hebraico do nome das 6 cidades de refúgio. Antes de passar aqui ao primeiro ponto, apresentar o primeiro ponto aos irmãos, eu quero só apresentar os objetivos, para a gente não fugir aí da nossa didática. O primeiro objetivo é assimilar o valor das estratégias divinas. O segundo, perceber o valor da vida humana. E o terceiro, notar que a nossa maior herança é o Senhor. Então, para nós cristãos, não existe uma outra herança a não ser o nosso Deus. Então, nós temos que estar informados, desses objetivos para, assim, auxiliar aí a nossa classe no aprendizado. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos aprender um pouquinho sobre as cidades de refúgio. Primeiro tópico, estratégia divina. E nesse primeiro tópico a gente vai ver que essas cidades de refúgio, elas não vieram a existir, quem sabe, por um pensamento humano, mas foi uma estratégia divina. Qual é essa estratégia? É a preservação da vida humana, porque Deus ele não se alegra ao ser ou ao ver alguém, um outro ser humano, ou um ser humano derramando o sangue do seu semelhante. Deus não se alegra com isso. Então, as cidades de refúgio é uma estratégia de Deus a fim de preservar a vida humana, a fim de também ser exercitada a justiça, a fim de que a pessoa passe por uma justiça, seja julgada antes de ser condenada
né, quem sabe de uma forma, vamos dizer que precipitada. Então, esse primeiro tópico nós vamos aprender sobre esse cuidado de Deus para com o seu povo. Pois nós sabemos que nessa época, quando a distribuição da terra ela foi feita, o povo tanto daquela nação como das nações vizinhas, eles viviam, né, abalizados pela lei de Hammurabi, que era olho por olho, dente por dente, e se alguém matasse, merecia morrer. Se alguém furasse o olho, também teria seu olho vazado. Se alguém tirasse um animal indevidamente de alguém, essa pessoa teria que recompensar. Então, quando o povo de Deus, eles habitam nessa terra, é essa lei que predominava. E essa lei, a gente vai ver que é conhecida como a lei do talião, né? E no latim significa de igual, ou seja, o que fizer, a pessoa ela vai receber de volta. Então essa lei, ela às vezes era injusta, quando alguém por quem sabe, de uma forma, vamos dizer, cometia um homicídio e era culposo, ou seja, acidental, não tinha aí nenhum desejo de fazer o mal, mas foi acidental, essa pessoa, de acordo com essa lei, a lei do talião, ou a lei de Hammurabi, essa pessoa também morria, né? E aí era a morte, né, de um inocente. Então, por isso que Deus, ele manda Moisés criar essas cidades para dar refúgio, para dar direito à vida, para dar direito a uma resposta, a esclarecimento de algumas coisas. Então, é Deus preservando a vida do ser humano. Então, Deus se importa com a vida do ser humano. Vamos passar para o tópico 2, que diz como funcionavam as cidades. Aqui nesse tópico nós vamos aprender que as cidades, elas eram administradas tanto por sacerdotes como por levitas e também os anciões, né, da cidade, que eram pessoas responsáveis aí pela boa administração destas cidades. E essas cidades, como a gente já falou, é um projeto divino, é um projeto de Deus, mas que tinha como objetivo, né, sempre preservar a vida, sempre ter um ato de justiça sendo ali exercitado nessas cidades. Então, um bom funcionamento era essas cidades estar cumprindo essas ordenanças de Deus, da parte de Deus. Então, o julgamento dessas cidades, elas eram regidas ou dirigidas pelos anciões. E o comentarista ele apresenta aqui, né, pelo menos 4 passagens que descrevem acerca do funcionamento dessas cidades. O primeiro ele fala, quando o homicídio ocorria, o homicida fugia para uma dessas cidades de refúgio. O segundo ele fala, os anciões daquela cidade levavam o criminoso para ser julgado na congregação aonde o crime ocorrera. E o terceiro diz, se concluído que o homicídio foi acidental, sem premeditação e maldade, o homicida continuava vivendo na cidade de refúgio, até a morte do sacerdote. Quando o sacerdote viesse a morrer, essa pessoa estava livre para voltar para a sua casa de origem, para a cidade que ele morava antes de procurar refúgio nestas cidades. Então, quando nós falamos acerca das cidades de refúgio, nós precisamos compreender que a Bíblia, pelo menos em 5 livros, ela vai descrever ou falar dessas cidades. A gente encontra em Gênesis, em Êxodo, em Números, em Deuteronômio e no próprio livro de Josué. Essas são os 5 referências aonde fala sobre essas cidades de refúgio. 4 livros do Pentateuco e aí o 6º livro da Bíblia, o livro de Josué, registra também sobre essas cidades. O terceiro tópico desse primeiro ponto fala sobre localizações estratégicas. Então perceba que essas 6 cidades, 3 ficavam de um lado, de uma margem do Jordão, e as outras 3 em outra margem, em pontos estratégicos para que não ficasse longe, das tribos, ficasse no centro dessas tribos. Então tinha 2 cidades
no sul, 2 no norte e 2 no centro, né? Que ficavam interligando as outras, tendo acesso às outras. Então, eram lugares aí estratégicos para que, se a pessoa realmente precisasse, desse tempo de chegar nessas cidades de refúgio. Então, a gente vê, né, através dessa, vamos dizer, localizações, estratégias, Deus usando de misericórdia para com o homem, né, mostrando a sua misericórdia para com quem cometesse um crime de homicídio de uma forma não premeditada ou acidental. Então, a gente precisa entender que é a boa mão de Deus, mais uma vez, contemplando as pessoas que eram, na verdade, também vítimas, né, de acidente. Já o ponto 2, nós vamos comentar um pouco sobre o alto valor da vida. Nesse ponto, o comentarista ele vai trazer para nós esclarecimentos acerca de como se dá, acerca da vingança, acerca da morte do sumo sacerdote e a justiça e misericórdia de Deus. O primeiro tópico nós vamos comentar sobre o vingador do sangue, mas antes eu quero só comentar um pouquinho aqui sobre a introdução do ponto que diz: essa passagem também indica o alto valor da vida humana. A vida é única, o dom de Deus ao homem, então deve ser protegida, garantida em qualquer sociedade. Perceba que o nosso Deus, ele é imutável. Deus, ele é o Criador da vida. Ele é o que dá dons aos homens. Então, a vida, ela é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Deve ser preservada, deve ser garantida em toda e qualquer sociedade, né, do universo. Então, nós precisamos entender que nós, como cristãos, sempre devemos estar do lado da vida, sempre devemos valorizar a vida e nunca devemos, né, querer ou apoiar ações ou atitudes aonde venha ceifar vidas de inocentes, como já foi citado aqui na nossa verdade prática, casos de aborto, casos de, vamos dizer, de pessoas que são lixadas, né, sem passar por um julgamento. Cristão não se envolve nessas coisas e nem apoia, e nem aplaude, nem dá ibope. Cristão, ele preserva a vida, seja de quem for, né? Porque toda a vida do homem é dádiva de Deus, é Deus mostrando a sua graça e a sua misericórdia. Vamos passar para o primeiro tópico desse segundo ponto, que fala o vingador do sangue. Quem era o vingador do sangue? Era o parente mais próximo da vítima. Se ele não tivesse irmãos, tivesse um primo, esse primo seria o mais próximo. Então, esse primo ele tinha tanto o direito como a responsabilidade de vingar a morte dessa pessoa. Ele ia atrás de quem praticou esse crime e ali também tirava a vida daquele e era inocentado, né? Porque estava cumprindo ali um acordo dentro da lei que dizia que era olho por olho e dente por dente. Então, o vingador do sangue era o parente mais próximo. Diz assim o último parágrafo: se o vingador do sangue matasse uma pessoa que retornou para a sociedade, depois da morte do sacerdote, ele seria julgado como assassino pela própria comunidade. Todavia, se voltasse antes da morte do sacerdote e o vingador o matasse, nada ocorreria com o vingador. Então, perceba que o último parágrafo é uma explicação exata, clara, nítida, né, acerca da pessoa que tinha cometido o crime, né? Se saísse antes da morte, perdia ali o direito, né? Se o vingador o encontrasse fora dos limites da cidade, podia matar, que não tinha punição. Mas se o vingador entrasse na cidade e ceifasse a vida daquele, ele também seria julgado e condenado por quebrar essas leis, quebrar essas regras. Então, nós precisamos entender que nós, como cristãos, nós devemos entender que nós estamos incumbidos ou nesse processo, né, dessa pessoa que cometeu esses crimes. Estamos refugiados no Senhor, né, na proteção de Deus. E se nós sairmos, né, o vingador, que é o inimigo das nossas almas, ele pode e tem o direito de ceifar, mas ele não tem autoridade para
né, atentar contra a nossa alma, contra a nossa vida, se nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Então essa lição, ela deve ser ensinada sob essa ótica, sob essa perspectiva, né, que é uma simbologia acerca dos crentes. Vamos passar para o segundo ponto, o segundo tópico do segundo ponto, que diz morte do sumo sacerdote. Essa eu também separei o último parágrafo para comentar, servir de base para o que a gente vai comentar, que diz assim: a morte do sumo sacerdote aponta para a reconciliação do homem com Deus e a sua libertação pela morte de Jesus Cristo. Então perceba que nesse tópico a história diz que o sacerdote, que estava exercendo ali a autoridade, ele teria que morrer para que a pessoa ficasse livre. Então, quando isso é aplicado para o sacrifício de Cristo, nós entendemos que Cristo, como sendo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem dos levitas, Jesus Cristo ele morreu. E quando ele morreu, nós estamos livres da condenação do pecado adâmico. Nós estamos livres aí para estar em Cristo, para estar em Deus. Nós estamos também livres vamos dizer, da ira, que Deus tinha contra nós. Então nós, nesse ato do sacrifício de Cristo, nós somos aí justificados dessa ira que estava sobre nós. Vamos passar agora para o terceiro tópico, que diz justiça e misericórdia de Deus. Irmãos, nesse tópico a gente percebe que a justiça e a misericórdia, elas andam de mão dadas. Quando se trata da justiça e a misericórdia divina, elas andam de mão dada. Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele é justo, mas ele é misericordioso. Então, Deus, em todas as coisas que ele vai fazer, com relação ao ser humano, à humanidade, que depois de Adão, caída, a gente percebe que Deus, ele sempre mostra que é justo, mas ao mesmo tempo ele mostra que é misericordioso. Então a gente precisa também atentar para esse princípio de Deus, assim como era aplicado nas cidades de refúgio. Vamos passar para o terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre as cidades dos levitas. As cidades dos levitas, irmãos, eram 48 cidades. Essas 48, 6 delas eram as cidades de refúgio. Então a gente precisa entender que quando a Bíblia diz que é 48 cidades, essas 48 cidades eram administradas por levitas e por sacerdotes. Então, dessas 48, 6 delas eram essas cidades de refúgio, também administrada por os sacerdotes e os anciões. O primeiro tópico do nosso terceiro ponto fala sobre a herança dos levitas é o Senhor. Então a gente percebe que a única tribo que não recebeu porção de terra foi os levitas, mas Deus permitiu que eles recebessem as cidades, que fossem espalhadas aí no meio das 12 tribos, para que eles tivessem o livre acesso de estar no meio do povo, de todas as tribos, ensinando o povo a servir a Deus. Porque um papel de um sacerdote é levar o povo diante de Deus. Então essa era a responsabilidade dos levitas, por isso que eles recebem essas 48 cidades aí no meio das tribos de Israel. Vamos passar agora para o segundo tópico, desse terceiro ponto, que diz as cidades e seus arredores. Aqui nesse tópico a gente vai ver que a família ou a tribo dos levitas, elas eram distribuídas em 3 categorias. Era os coatitas, os gersonitas e os meraritas. A gente percebe que aí os descendentes dos pais de Moisés. Moisés, ele pertencia aos coatitas, e dentre esses coatitas foi dividido. Uma parte que descendesse de Arão ia ser sacerdote. Só podia ser sacerdote se, em primeiro lugar, pertencesse a esse clã dos coatitas e depois pertencesse a Arão. Então os coatitas eles foram divididos em 2 partes, os descendentes de Arão e os descendentes dos outros. Então a gente percebe que os filhos de Moisés, eles
não foram ou não se destacaram como sacerdotes, porque não poderia ser. Poderia ser levita, né, por pertencer à tribo de Levi, mas não poderia ser sacerdote, porque só podia ser sacerdote se fosse descendente aí de Arão. Terceiro tópico, tudo se cumpriu. Perceba que o último versículo, que foi o textual, onde nós fizemos menção, do capítulo 21, que é o verso 45, fala que todas as promessas de Deus se cumpriram, nenhuma delas se perdeu acerca do povo. O povo habitou na cidade, o povo recebeu de Deus, né, aí as promessas, teve o cumprimento das promessas. E aqui vale destacar que o nosso Deus, ele é grandioso nesse quesito, quando se trata de ser cumpridor, né? Nosso Deus não é um Deus simplesmente um Deus de promessa, não. É um Deus cumpridor de promessa. Se ele fez uma promessa, ele vai cumprir a promessa. E se a promessa está de pé, significa que Deus, ele está encaminhando as coisas para o cumprimento dessa promessa. Quando a gente olha para o capítulo 21, a gente percebe que todas as tribos receberam as suas porções, ou seja, tiveram aí as suas porções de terras, né, assinaladas, ou os títulos definitivos, né, dados por Josué, e também aqui a classe dos levitas também sendo abençoados com as cidades que eles receberam, 48 cidades, ou seja, é cumprimento das promessas de Deus. Então a gente precisa, né, sair de uma aula como essa com a consciência de que o nosso Deus é um Deus que não deixa se perder nenhuma palavra daquela que ele prometeu aos seus servos. E a gente tem que sair de uma lição dessa mais crente, né, com a certeza de que o nosso Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.